Este Visionary Monster desenvolveu o seu métier, primeiramente em rádio, depois em televisão e hoje em dia no digital. Tem muita experiência acumulada e está sempre, mas sempre, um passo ou dois à frente. Dá pelo nome de Rodrigo Albergaria, terminou os estudos em 1990 e cedo iniciou o seu percurso profissional. Fez rádio, TV, eventos e hoje em dia dá uma perninha no mundo digital. Obrigado, Rodrigo, por teres aceitado o convite de vir aqui ao Visionary Monsters. Tu é que és maluco. Meter uma pessoa detrás das câmaras, à frente das câmaras. Já assim, arranca já assim, Ora tu bem. é que és um maluco. Muito bem, então vamos aqui ao que interessa. Gostava de saber se seguiste ou não as pisadas do teu pai no mundo inicialmente da rádio. Acabei por seguir, apesar das coisas não se terem desenrolado através dele. Ok. Ora bem, meu pai fazia rádio desde os anos 60, 70, durante a década de 60 e 70, especializada em música dos anos 60 e 70. Era um programa muito conhecido, que era o Em Órbita, que era feito por 4 pessoas e na altura era um ícone em termos de rádio. Eu sou filho de pais divorciados também, e do lado da minha mãe também tive inputs de música, porque para além de viver com ela, a minha mãe, para nos sustentar, tinha 2 empregos e um deles era ser relações públicas de um clube que era o Bananas, muito conhecido nos anos 80. Portanto, a minha educação musical foi muito à base da biblioteca ou da discoteca do meu pai, de música dos anos 60 e 70, especialmente da Motown, e do lado da minha mãe as cassetes do DJ do Bananas. Portanto, era essa a música que eu ia consumindo enquanto miúdo. Como é que me aparece a hipótese de fazer rádio? Estava, acho eu, que no 9º ano, e um colega de turma, que era o David Macedo, um dia aparece-me e diz: pá, Rodrigo, temos que ir fazer um programa de rádio. Rádio é o que está a dar, rádio é o futuro. E há uma rádio em Cascais, em Alvide, que é a Rádio Jovem, que está a pedir colaboradores. Nós vamos fazer um projeto e vamos apresentá-lo. Lembras-te desse primeiro projeto? Perfeitamente. O programa chamava-se Anos de Ontem. Com essa voz e tudo. Exatamente. E era só a música dos anos 60 e 70, que era basicamente os discos que eu tinha do meu pai. Comprávamos assim umas coletâneas quando recebíamos a mesada. Lembro-me de ter comprado a banda sonora do filme Dirty Dancing, que era só música dos anos 60 e 70 nessa altura. E portanto a rádio começou aí. A rádio era num antigo galinheiro, isto na altura ainda das rádios piratas, ainda tinha a palha das galinhas no chão. E era muito giro, porque tu chegavas, podia não lá estar ninguém, estava uma gravação do programa anterior, tu chegavas, paravas a cassete, entravas tu no ar, fazias o teu programa, se viesse alguém para fazer programa a seguir, muito bem, se não, metias tu uma cassete e ias-te embora. E a vida continuava. Deixavas a tocar? Deixava a tocar. Bons tempos de rádio, muitas vezes só numa madrugada podias ter 500 chamadas telefónicas. Eram outros tempos de rádio e de comunicação, era muito giro. E foi por aí que começou, basicamente. Okay. Tiveste a sorte de apanhar esses bons tempos da rádio? Basicamente tive a oportunidade de pôr as mãos na massa com toda a liberdade. Acho que esse foi o grande privilégio que acabei por ter. E era assim que te mantinhas fresco na criação de conteúdos? Nessa altura nem queria saber disso, não era? Basicamente vieram os discos do meu pai, fazíamos uma seleção que achávamos interessante e punhamos a tocar e depois brilhávamos, porque estávamos a ouvir a nossa voz. Depois é que foi crescendo o tal do gosto musical e se foi formando e tu vais começando a ter ideias sobre aquilo que queres fazer e não queres fazer, então a partir daí comecei a levar a coisa mais a sério. Depois também fui um bocado obrigado, porque armado em rapaz de pelo na venta, chateei-me com o meu pai a sair de casa. E então depois precisava do emprego e na rádio, entretanto já não esta onde eu estava, noutra, arranjaram-me um emprego como regente de estúdio. O que era o regente? O regente de estúdio era basicamente o polícia da rádio. Era alguém que estava no corredor da rádio a assegurar que quem estava a fazer os programas não se esticava e que aparecia. Pronto, basicamente. Esse foi o meu primeiro emprego e depois foi a partir daí que fui começando a beber experiências e a ter ideias e a construir. E em termos de conteúdos, fala-me em termos de conteúdos, a parte mais criativa de construção de programas, de rádio. Basicamente, nessa altura era essencialmente música e, portanto, para onde eu cresci foi que estilo de música é que eu vou querer mostrar, como é que eu vou querer mostrar essa música. Portanto, os meus primeiros anos foram muito centrados aí. Depois, quando transito para a Rádio Marginal, em que também pouco tempo depois também já tenho outras responsabilidades e até porque as rádios depois profissionalizaram-se. Então aí sim comecei a ter
espaço e o mindset para tentar pensar em comunicar de outra maneira que não fosse só o fazer o tradicional programa de rádio. E aí começam a aparecer as ideias. Tive a grande sorte de trabalhar na Rádio Marginal, que era uma rádio que nos dava a liberdade total. A administração, desde que estivesse assegurada o lado financeiro, portanto que a rádio vendesse publicidade local, nós tínhamos a liberdade de fazer o que queríamos e, portanto, foi aí o grande caldeirão de ideias e foi aí que perdemos completamente a cabeça. Ok, então se perderam completamente a cabeça, conta-me qual é que foi o projeto assim mais fora, te lembras? Mais fora da caixa. Opa, eu vou sinalizar por ter sido aquele que acabou por ser o que teve mais impacto. Eu até nem estive envolvido diretamente isto enquanto apresentador, estava envolvido sim como fazendo parte do grupo que criou esse conceito, que foi o da Rádio Faz Uma. Basicamente a rádio era uma rádio local e apesar de nós conseguirmos financeiramente ser viáveis, era difícil, recebíamos recibo verdes, montes de gente que trabalhava na rádio, trabalhava à borla por carolice. Muitas vezes também, quando nós queríamos mesmo que alguém fosse fazer um programa, nós, os que já ganhávamos algum dinheiro, fazíamos uma vaquinha para pagar as despesas, quanto mais não fosse dessa pessoa que nós queríamos a trabalhar connosco. E, portanto, há uma altura em que, face às dificuldades financeiras, a nossa administração da rádio diz: bem, vem aí o verão, vem aí as férias, nós não temos malta para fazer as vagas de quem vai de férias, portanto o que nós vamos sugerir é vamos fechar a rádio um mês, arranjei aí uma fórmula de que as pessoas não deixem de ouvir a rádio. E foi daí que o grupo criou, especialmente o Pedro Costa, que criou o conceito da Rádio Faz Uma. Basicamente era uma rádio automática com 2 animadores com frases feitas pré-gravadas. A música era só reggae e os 2 locutores eram personagens criados a partir desse imaginário do reggae. Era o Tony Faz Uma e o Abel Faz Uma. E nesse verão a rádio teve um pico de audiência no trimestre das férias, exatamente à conta da Rádio Faz Uma. Portanto, esse foi um dos conceitos que eu achei mais interessante e que teve mais impacto na altura, mas na Rádio Marginal conseguimos fazer tudo. Desde programas de culinária ao vivo, em rádio, às 7 da manhã, conseguirmos colocar num estúdio a tocar bandas praticamente sem condições técnicas nenhumas, pedirmos a malta de áreas de música completamente estranha ao mundo da rádio até para virem colaborar connosco e fazer programas connosco. Portanto, era uma altura de grande criatividade em que praticamente tudo era possível. A rádio é uma grande escola em termos de comunicação exatamente por causa disso, porque é muito fácil de se fazer e é como com uma página em branco e tu podes escrever aquilo que quiseres e dá-te asa à liberdade total. Eu, sabendo que tu és uma pessoa que aposta muito nos diretos, a relação com o direto hoje em dia na internet é das ferramentas que mais audiência te dá, e nós vemos com os fenómenos todos agora durante a pandemia, os diretos que se faziam do Bruno Nogueira, por exemplo, entre outros tantos que aconteceram, não é só esse, falei muito nisso agora. Há aqui parecenças, portanto, tu falavas que era uma boa escola, porque tinha uma página em branco onde podias fazer um exercício criativo, mas hoje em dia também tens essa ferramenta, não é? Sim. Achas que é explorada como deve ser? Isto foi dando voltas ao mundo da comunicação, ou seja, no princípio, quando eu comecei, praticamente tudo era feito em direto. Lembro-me perfeitamente depois do dia em que chega a máquina à Rádio Marginal. A máquina. Basicamente um computador, um sistema de automação com uma jukebox que levava 2 vezes 500 CDs e que foi a primeira grande ameaça a essa tal rádio em direto. Porquê? Porque reduzia custos, ou seja, tinhas uma jukebox que podia passar música e que também podia incluir jingles e esse tipo de coisas e que, portanto, veio substituir o trabalho do humano. É muito interessante que os meus anos a seguir também depois passaram a ser, apesar de eu continuo a achar que o direto é sempre muito mais eficaz e tem uma magia especial, mas a partir daí também comecei a trabalhar muito em como tentar criar essa sensação de direto sem estar em direto, que é também um desafio muito interessante. Falámos em escola de rádio, falámos em diretos, falámos em criatividade na criação, passa a redundância de um conteúdo, a ponto para a televisão, quando se alargaram os canais todos, cabo e a privatização primeiro de alguns canais, só podiam ter ido à rádio buscar profissionais? A partir assim, porque era onde estava a malta com mais experiência, apesar de haver aí um contrassenso.
normalmente quem ia para a rádio era porque não queria aparecer. Mas a verdade é que eram pessoas que desenvolviam as suas capacidades e de uma forma muito mais rápida que em outros meios tradicionais de comunicação, poderei dizer assim, e por isso eram pessoas que estavam muito bem preparadas para esse novo meio que era a televisão. E portanto acho que sim, acho que a rádio é sem dúvida uma grande escola para a televisão. Hoje em dia já não, porque os miúdos já nascem com um telemóvel na mão e não têm problema nenhum em se filmar, em aparecer, esse tipo de coisas. No meu tempo não era nada. Sim, assim. Muitas dessas figuras, alguns foram teus colegas, estão hoje ainda a desempenhar funções na programação de canais e por aí fora. Todos. Ficaram. Sim, praticamente foi todos. esse o tecido, no fundo, de recursos humanos que alimentou os novos canais em Portugal. E como é que tu, no teu caso, como é que passas da rádio mais tarde para a MTV, por exemplo? Para a MTV foi uma passagem que eu diria que normal, porque eu estava no mundo da música em rádio e vou para o mundo da música em televisão. Portanto, aí acho eu que acaba por fazer algum sentido. Como é que eu depois começo a fazer relatos de futebol? Aí é que foi... Eu não tinha perguntado isso. Aí é que é algo que... Como é que não aconteceu? Tinha nada a ver. Tem a ver com um gosto teu? Não tem a ver com nada, tem a ver com a vida. Basicamente eu gosto de correr. Um dia estava a iniciar o meu jogging e passei, como já tinha passado muitas vezes, por um antigo colega meu da Rádio Marginal, Luís Pissarra, que ainda hoje é um dos gestores do canal Eurosport, e nesse dia eu ia a correr e o Luís resolveu parar-me. Rodrigo, então Luís, como é que é? Tudo bem? Tudo em cima. Olha, não estavas interessado em experimentar fazer uns relatos de futebol? Eu sei que tu adoras futebol, estás à vontade com o microfone e nós precisávamos de uma pessoa para fazer isso. Já conheces o Nuno Santos, que também trabalhava no Eurosport e que também tinha sido meu ex-colega. E eu, claro que sim, eu adoro futebol, vamos lá experimentar. O meu primeiro jogo foi um Campeonato do Mundo Sub-17 feminino, Coreia do Norte, México, com 9 jogadoras coreanas, cujo último nome era Son. Portanto, conseguias distingui-las na perfeição. Portanto, foi fácil. Um forró-bodó que ainda bem que não há a gravação daquilo, espero eu. Esperas tu. Mas também ainda no mundo no exercício da locução, no mundo do futebol, mas agora no digital, também tens esse projeto. Portanto, há todo este seguimento aqui, rádio, televisão, bola... Alinhamentos de planetas apenas. São alinhamentos de planetas ou és tu que tens uma maneira de estar disponível e Não, eu acho que foi mesmo alinhamentos de planetas. Basicamente, porque na mesma altura, um amigo meu tinha os 2 filhos a jogar nos Benjamins ou nos infantis do Carcavelos e ele costumava filmar os jogos. E eu, na brincadeira, fui ver um jogo e disse: devias fazer era uma transmissão em direto. Então o nosso primeiro desafio foi esse, tentar fazer a transmissão do jogo em direto. Nessa altura estávamos um pouco à frente em termos de internet da ADSL. Já existiam os cartões de internet, mas iam todos à vida muito depressa, então conseguimos fazer uma transmissão de um jogo de veteranos para aí durante 20 minutos. Depois ele sugeriu, devíamos era fazer um relato, e eu, sim, vamos fazer um relato, mas um relato a abardinar o sistema completamente. Ok, fizemos também essa experiência e as pessoas gostaram e depois começou-se a tentar, vamos avançar para uma abordagem mais séria, vamos transmitir mesmo os jogos do Carcavelos. E, resumindo e concluindo, numa época futebolística transmitimos perto de 200 jogos. Levantámos-nos às 7 da manhã e estávamos a fazer transmissões no campo do Carcavelos até às 6 da tarde, sempre com relatos. Isso deu-me também uma rodagem enorme. Sem dúvida, em termos de locução. Jogos numa época desportiva. Eu gostava de saber quem é que faz 200 jogos daquelas que são as vozes comuns ou mais conhecidas. Houve dias em que eu fazia 3 jogos no Carcavelos e depois ainda ia fazer 2 jogos da Liga Norte-Americana à noite para o Eurosport. Mas esse projeto continua, já não no Carcavelos, mas... Sim, o projeto cresceu nesse ano. Acabámos por ser considerados o segundo melhor canal de streaming do mundo da plataforma MyCujo.
Que hoje em dia é parte integrante da Eleven. Exatamente, e que recordo-me que nesse ano conseguimos atingir os 2 milhões de visualizações das partidas do Carcavelos, uma equipa que Nesses milita 200 jogos? Desculpa a interrupção. Os 200 jogos. Produziram um output, atingiram 2 milhões? 2 milhões de viewers. Fantástico. Do Carcavelos. O Carcavelos joga a equipa sénior joga nos distritais. E tem cerca de 20 pessoas a assistir ao jogo, ou 30, sim, para aí. E nós transmitíamos desde os miúdos, dos benjamins, até aos veteranos. Correu muito bem esse primeiro ano. Depois houve alguns desaguizados com a administração do próprio clube. Nós também levantámos um pouco o nariz, também queríamos um pouco mais de importância e de fazer um pouco mais de coisas que na altura chocavam com quem lá estava. Acabámos por seguir o nosso caminho e o Belenenses acabou por mostrar interesse em se fazer algo parecido àquilo que nós estávamos a fazer no Carcavelos, mas para a sua equipa sénior. O Belenenses, a tal equipa que estava na primeira divisão e que desceu até aos distritais para voltar a fazer o caminho até ao lugar a que pertence. E, portanto, tenho estado estes últimos 2 anos e meio a seguir a equipa do Belenenses a fazer essa viagem de regresso aos campeonatos nacionais com as transmissões no Estádio do Restelo e também a seguir a equipa. Mas ainda continuas ligado à música, porque no meio disto tudo ainda tens aqui uma relação, também ela digital de certa forma, não é? Também ela digital no que diz respeito ao desempenho das minhas funções, ou seja, basicamente trabalho para uma app, podemos assim dizer, que monitoriza a música que as rádios passam e que depois a contabiliza e que assim pode fazer relatórios e tops para as editoras, para as associações fonográficas, para a cobrança de direitos. Portanto, é um lado ligado à música mais back-office, mais em termos de rendimentos, não tem nada a ver com aquele meter as mãos no caldeirão criativo que era o que fazias antes. E criar coisões, sim, não tem nada a ver. Ok, então agora vamos interromper aqui este momento aqui, uma vez que já corremos aqui a tua carreira de forma resumida, acho eu. Ponho agora uma curta pausa na conversa então para fazermos aqui um conjunto de perguntas rápidas. Ok. Rodrigo, peço que sejas super rápido nas respostas e não inventes desculpas. Está bem. Até um gago faz isto com facilidade e fluidez. Aqui vai. Vamos embora. 2 mais 2. 4. 4 mais 4. 8. Se não te chamasses Rodrigo, preferias Tomás Albergaria ou Bernardo Albergaria? Tomás. Rádio ou TV? Rádio. Rock da bota ou Kuduro progressivo? Rock da bota. Rádio faz uma ou MTV? Rádio faz uma. Marginal ou Oxigênio? Marginal. Escrever ou falar? Falar. Buxerri ou Clara de Souza? Clara de Souza. Criar ou concretizar? Concretizar. Jimi Hendrix ou Cantona? Ai! É essa mesmo. Francescoli ou Jim Morrison? Jim Morrison. Eu não te disse que até um gago conseguia? Conseguiste muito bem responder estas perguntas, não é? Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Buggy em alguns programas e projetos e conceitos que se calhar ainda estão para ver a luz do dia. Estes tempos de pandemia são bons para, lá está, para dar uso ao caldeirão criativo e pensar em novos conceitos, programas, ideias. Acho que acabam por ser úteis, sobretudo para nos organizarmos. Acho que isso, do ponto de vista da organização mental, este confinamento acabou por ser bom para exatamente podermos apurar algumas ideias ou até explorar alguns conceitos que já tínhamos. Gostava de fazer isto um dia. E estes tempos de maior lanzice, não é? Acabam por propiciar criarmos um bocadinho mais, acho que sim. Esse trabalho de apesar de eu estou sempre a ter ideias, ou tento. Agora, sim, poucas delas são boas, mas isso é outra coisa. Isso é o que vamos ver. No fundo, nós vamos tendo aqui muito debate criativo e isso acho que é fundamental porque é o alimento de uma produtora como a Buggin, não é? Com todos os departamentos que têm criativos. E voltando aqui a lembrar um projeto que nós tivemos, que fizemos aqui já há algum tempo, é uma mais-valia ter todos esses departamentos à mercê de criativos, desde a animação ao vídeo, o texto, a pesquisa, as câmaras, os estúdios. É muito bom a 2 níveis. 2 níveis? A 2 níveis. Não estavas à espera desta. Eu sei. Primeiro no nível meramente organizacional, não é? Porque tens tudo à mão, mas também ao nível das entropias, porque se tiveres departamentos que estão muito distantes, até fisicamente, a coisa acaba por se tornar
mais cansativa, mais difícil e às vezes até não ter os mesmos resultados. Dou-te um exemplo, por exemplo, a minha experiência em termos de MTV. Para criar um grafismo, ninguém pode pôr em questão que a MTV trabalha com os melhores profissionais em termos de grafismo no mundo. Na altura, quando eu estava lá, havia estúdios criativos na Argentina e em Itália, e eram esses 2 estúdios criativos que faziam toda a parte gráfica, por exemplo, para conteúdos em qualquer país. Só que tu tinhas que respeitar os critérios editoriais deles, os timings deles e muitas vezes já até mesmo ideias que eles já tinham colocado em prática e que queriam explorar e que, portanto, impingiam-te para o teu projeto. Daí ser uma grande vantagem o caso da Bugging de ter todas as valências agregadas no mesmo sítio. Depois, outra grande vantagem, eu dou o exemplo do caso que nós trabalhamos para a Radio Monitor, que no caso a ideia era, eu queria criar um conteúdo de comunicação basicamente que promovesse aquilo que a Radio Monitor faz, ou seja, que a música X tocou Y vezes no país Z ou no país H, ou que dados interessantes como uma música portuguesa tocou na Lituânia, uma música portuguesa tocou na Estónia, há um fenómeno de uma música portuguesa num país longínquo que está a criar um grande buzz. Portanto, a ideia basicamente era promover o trabalho da Radio Monitor. Como envolvia música, eu tinha a ideia de que, ok, então vamos envolver músicos. E criei uma primeira ideia de, ok, vamos utilizar músicos que já não estejam entre nós, mas que sejam grandes lendas, que sejam incontestáveis para apresentar esse programa. E depois tinha esta ideia, mas a partir daí, como é que depois isto tudo seria operacionalizado e como é que isto depois apareceria coerente, não fazia a mínima ideia. E o facto de trabalhar, de ter colaborado com a Bugging neste projeto, acabou por permitir exatamente isso, ou seja, que a pequena semente que eu tinha de ideia depois florescesse e conseguisse crescer até uma bela flor, com tudo produzido no mesmo sítio, que foi o que acabou por acontecer e, na minha opinião, teve resultados fantásticos. Na tua e na minha, eu acho que sim, acho que esse projeto é fantástico. Agora, sobre o mercado do audiovisual que tens acompanhado então ao longo destas décadas já. Vamos então partir pedra. Sentes que tem evoluído desde os tempos em que o conheceste até agora, a atualidade, e logo naquilo que para mim são questões importantíssimas, que é a abertura, a facilidade de se proporem novas ideias de conteúdos. Sei lá, nós temos aqui uma ideia fantástica e chegamos a um broadcaster ou chegamos a uma marca. Não, aí está pior. Já assim. A matar. Ou seja, nos circuitos chamados tradicionais, a criatividade, na minha opinião, está cada vez mais castrada, não é? Porquê? Porque não é comunicação per si. Ou seja, não estamos a comunicar para comunicar e a ver quem é que comunica mais ou melhor, ou quem tem melhores resultados. Hoje em dia as empresas de comunicação, na sua maior parte, e então estas grandes que nós estamos a falar, fazem todas partes de grandes grupos, de grandes estratégias de comunicação, com quadros que estão também inseridos em grupos e em determinadas estratégias, e que, portanto, isso torna-te muito complicado para quem é o criativo e está cá em baixo a mexer nas coisas. Como é que eu poderia dizer? As resistências são muitas para tu poderes conseguir trabalhar livremente. Estás a falar de lobbies, estás a falar de financiamento, estás a falar de tempo tudo. De ou seja, nós temos um defeito que eu espero que esteja a ser corrigido nos últimos anos, que é os nossos quadros superiores, em termos de gestão, pelo menos essa é a experiência que eu tenho, na comunicação, são muito fracos. Basicamente porque não se limitam a fazer o trabalho deles. Diretores, gestores, a escolher música não me faz sentido nenhum, sinceramente. Acho que um gestor deve gerir. Quem deve escolher a música há de ser alguém que foi escolhido para tal. Mesmo que este gestor tenha já sido alguém que trabalhou com música e com grande sucesso. Mas, e portanto, há muita imiscuidade dos quadros de gestão naquilo que é o processo criativo. E muitas vezes
ou na maior parte das vezes, isso acaba por cortar muito as vasas. É que muita coisa sai cá para fora que acaba por nunca sair porque é muito isto, ou é muito aquilo, ou porque chega atrasado. Uma das minhas maiores dificuldades, por exemplo, enquanto trabalhava na rádio e enquanto trabalhava também na MTV, em que tínhamos de colaborar com patrocinadores, era o patrocinador chegava ao pé de nós e dizia-nos: precisamos trabalhar com os miúdos, queremos a melhor banda que vem aí para os miúdos. E nós indicávamos a banda Y e o gestor dizia: não, eu gosto muito mais da banda Z e portanto tem que ser a banda Z. Mas o gestor que estava a falar era um alto quadro de 35 anos, não um puto de 15, 24, que era para onde nós estávamos a trabalhar. Não tinha suporte para aquela proposta. Isto um pequeno exemplo das entropias que nós vamos encontrar. E achas que têm noção do impacto que isso tem naquilo que é um tecido crítico? Não tem, mas estão de tal maneira obcecados naquela que é a sua tarefa de gestão e de manter a liderança ou o grupo ou a posição que têm, que acaba por acontecer isso, mesmo que seja às vezes sem se aperceberem. Pois, sem se aperceberem. Portanto, achas que é isso que justifica tu teres grelhas televisivas como as que temos cá em Portugal, apesar da particularidade? Não sei, não ligo a televisão há... Era aí que eu queria chegar. 2 anos e meio. Versus as plataformas de streaming, que são coisas completamente diferentes e em crescendo, não é? Completamente. A televisão tradicional é alguém em agonia. Poderei dizer isto. Porque quem está em televisão já se apercebeu que já passou o seu tempo e está a tentar manter-se à tona o mais possível, porque sabe que tem ainda uma posição de destaque, mas o seu mindset já não está virado para e agora vamos fazer as coisas de maneira diferente. Não, vamos tentar manter-nos o maior tempo possível, e acho que essa perspectiva está a fazer com que a qualidade da televisão tradicional deixe, basicamente. E se calhar justifica até a maneira como as novas plataformas OTT, que advêm ou que têm a sua base, que nascem a partir destas televisões, também já nascem de certa forma inquinadas, não é? Porque nós temos visto agora, não me querendo apontar em nenhuma aqui em concreto, mas aquilo que tenho visto é que são plataformas OTT em modo generalista. Ora, em modo generalista, para isso já nos chegam as 6 ou 7 gigantes que temos e com as quais elas nunca vão conseguir concorrer. Ter uma plataforma OTT... Ou seja, agora estão a transitar. Sim. Conclusão lógica. Mas transitam num segmento que não conseguem. Portanto, eu diria, e isto é uma opinião que não é só minha, em termos de streaming é de nicho. O mercado de plataforma OTT é de nicho. E só de nicho, não generalista, porque esse está tomado. O mercado generalista está completamente tomado e o que alguém de nicho pode ambicionar é entrar no generalista. Mas normalmente isto é, criativamente falando, é a morte do artista. Financeiramente falando, é a resolução de todos os teus problemas. Sim, à partida. Seria, sim. À partida. Mas do ponto de vista criativo, é a paragem quase total. Nós já falámos montes de vezes sobre isto. Eu acho que o segredo está na migalha. A migalha, lá está, o nicho. Isso não mudou muito relativamente aos meus tempos de fazer rádio. Não, porque quando nós fazíamos... Eu trabalhava numa rádio local que tinha as concorrentes, não sei quantas rádios nacionais à frente. Consegui ter um impacto parecido. Sim, exato. Mas a nossa estratégia era muito humilde. Vamos todos os dias ganhar um ouvinte. E daqui a 5, 6 anos nós vamos conseguir ter ou chegar perto daqueles que nós, entre aspas, invejamos no bom sentido. Eu acho que acaba por ser o trajeto que faz mais sentido para, se quiseres ficar equilibrado de todos os pontos de vista. E com este fecho, passamos ao próximo desafio. Desde que não seja dar toques com a bola. Para ti vai ser muito fácil. Nós temos um clipe, eu vou-te pedir para tu relatares, em jeito da bola. Ok. Imagina que estás em direto. Sim, ok. E que te tens de desenvencilhar. Espectadores da Bug Media, estamos com imagens em direto de algures em Angola, onde a Dona Alzira parece muito contente por ter recebido o salário do mês. Aí vai ela para as compras? Não. Acabou por encontrar o seu namorado de longa data e ficaram por ali na conversa.
Isto é nato, vê-se lá É, está. vê-se. Não só é genético, como é daquelas coisas que tu desenvolveste, tens muita experiência. Estamos já prestes a terminar. Ok. Se tiveres aqui alguma palavra que gostasses de deixar a quem vai dando os seus primeiros passos na área criativa, ou da rádio, ou do audiovisual no geral, convidava-te agora, algum comentário que quisesses deixar. Queres trabalhar em comunicação? Pensa primeiro o que é que queres fazer. Ser criativo ou ser conhecido, que são duas coisas diferentes. E basicamente acho que é muito por aí. Tens que pensar para onde é que queres ir para depois basicamente não te decepcionares. Isto porquê? Porque eu sou felicíssimo a criar, mas já não sou tão feliz se tiver que encher chouriços. Pegando nisso, e no que tu disseste há pouco, peço-te ainda um comentário, agora em relação àquilo que é, nem sei se é um comentário ou se é um apelo a quem está em posições de decisão, porque aquilo que nós há pouco conversávamos é demasiado importante. Que É importantíssimo e muita gente ficou pelo caminho, muitas ideias ficaram pelo caminho por causa das entropias que surgem na hierarquia. Aos gestores, eu falo como o apelo de um antigo selecionador da seleção portuguesa, que uma vez disse: deixem-me trabalhar. E basicamente é isto, deixem os criativos trabalhar e confiem neles, porque eles normalmente têm razão. E criar essas entropias só dificulta o processo, para além de desvirtuá-lo completamente. Deixem os criativos trabalhar. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Subscrevam o canal. E agora está a filmar e entra a música. Vida. Agora fazemos assim. É que eu já nem me lembro do jogo. Como é que eu explico uma coisa que eu não lembro? Mas quem é que mandou fazer aquela? Rádio Líder!